Eu falo muito que pessoas muito boas é muito bom, porque você pode ter 6 meses muito bons, 1 ano muito bom, mas se você não tiver processos testados, processos de sucesso, você não consegue replicar esse sucesso no longo prazo. Mas a gente tinha a regra de investir em assets só depois que ela passasse por 1 ano de performance ruim. Porque geralmente neste ano de performance ruim que os problemas vêm à tona. As brigas societárias aparecem, os debates abertos acabam não sendo tão abertos assim e acabam ficando mais centralizadas em algumas pessoas. Seja cientista, pergunte por quê, seja cético e não acredite na primeira explicação de nenhum gestor. Paciência e disciplina. Assim, não é uma coisa, não vai aprender de uma hora para outra, assim. São anos e anos, não vai ser na primeira diligência que você vai fazer a melhor diligência do mundo, você vai cometer erros, então é paciência e disciplina no processo de investimento. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Oliveira e eu sou Head da área de análise de fundos da plataforma da XP. Hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente. A gente vai falar das dores e delícias de se analisar um fundo de investimento. Para isso, a gente trouxe aqui o Rogério Freitas, que é o Head de Gestão da XP Advisory, e o Guilherme Anversa, nosso grande amigo aqui, gestor da família de Fund of Funds da XP. E minha sempre amiga, Natália de Sá, que trabalha na área de Research da XP. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Carol, Natália, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Sou super fã do programa Outliers, super bem tocado, sempre com perguntas muito boas e só craque sentado aqui nessa cadeira. Então, também é uma honra estar sentado aqui fazendo parte desse programa. Nath, Carol, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga fazer um episódio aí bem agradável e divertido aí para nossa audiência. Animada. Acho que a gente só tá trazendo aqui para um podcast o que a gente fica conversando no WhatsApp ou no Teams, tá, gente? Então, é bem dia a dia aqui de todo mundo que trabalha analisando fundos. Então, primeiro, antes da gente falar do processo de análise, eu queria que vocês se apresentassem aqui, né, para as pessoas conhecerem vocês. Vamos lá, eu sou Rogério Freitas, né, como você falou, Carol, Head de Gestão da XPA, o XP Advisory, né, como todo mundo chama. Eu comecei no mercado, eu sou engenheiro de produção, comecei no mercado em 94, no Banco Grafos. Eu falo que eu dei muita sorte em toda a minha carreira por ter trabalhado com excelentes profissionais, excelentes casas, então foi muita sorte por ter aprendido com gente muito boa e continuar aprendendo com gente muito boa no meu time da XPA. Então, em 94 eu entrei no Banco Grafos como estagiário, já na área de fundos de investimentos, então também dei sorte de sempre começar muito cedo, no segundo período da faculdade, já em gestão de fundos. Logo depois eu fui fazer parte do programa de trainee do Opportunity. No programa de trainee eu passei por várias áreas, comecei num Private Equity. Imagina, 94, 95, Private Equity, vocês imaginam o que era. Depois eu fui para a área de análise de ações e depois dei uma outra grande sorte de começar a área de risco, que não existia nessa época, né? Tinha front office e back office, não tinha o middle office, que era uma parte mais de inteligência, de entender o risco de todas as operações. Então, eu ajudei a montar a área de risco do Opportunity. Então, tive a sorte de discutir risco com Daniel Dantas, com Dório Ferman, com Pércio Arida, que estava lá também. Pegar grandes consultorias, Risk Metrics lá de fora. A turma daqui de dentro também estava começando, né? Então, assim, aprendi muito. Eu acho que muito do que eu vejo de mercado eu falo muito, a essência de mercado é gestão de risco. Entender risco é essencial para você navegar bem nessas incertezas que é o mercado. E aí eu acho que foi um passo natural eu acabar indo para a mesa. Eu tinha muita interseção ali com a mesa de fundos, né, com gestores. Então, com o caminho natural, comecei a fazer gestão de fundos de renda fixa. Depois, fundos de arbitragem, né, de ações. Naquela época era arbitragem, depois veio se tornar o que chama hoje dos long and short. Processo natural também, a indústria de multimercado estava começando. Então, eu comecei a fazer parte também do time de gestão de multimercado. Fiquei lá até 2006, 2007 no Opportunity. Depois eu fui para a Gap, uma outra grande casa, também estava crescendo muito. Fiquei lá até 2008, 2009, quando a gente vendeu para Prudential, eu saí. E aí eu tive um pouco da minha
uma parcela empreendedora, saí montar minha gestora junto com ex-sócios da Opportunity, ex-sócios da Gap. A gente ficou lá até 2016, quando eu saí, a gente vendeu essa asset, e aí eu migrei um pouco para Family Office, comecei a fazer Asset Allocation, saí de gestão de fundos de multimercados e migrei para Asset Allocation, que eu faço até hoje, num Family Office suíço. Estava fundando aqui no Brasil, ajudei a estruturar. E em 2019, 2020, iniciozinho da pandemia, eu vim aqui para a XP Advisor ajudar a fazer gestão e fazer parte desse super time que eu faço hoje. Eu sou nascido e criado, né, em Fund of Funds, em Asset Allocation, então carreira dedicada para isso. Comecei em Banco Gringo, né? Comecei no HSBC Asset, fazendo a parte de diligência, acompanhamento. Então, acho que foi uma escola muito boa para entender como que gringo analisa asset aqui no Brasil. Então, isso me deu um DNA muito forte de entender processo, diligência, fazer as atas, o passo a passo ali, o checklist. Esse checklist veio muito dessa experiência que eu tive fora, que eu tive com a turma que fazia esse processo de diligência de assets. E por fazer Fund of Funds, né? Então eu já era cliente da plataforma da XP antes de vir trabalhar aqui. Então já era um tema, já era uma casa, né? Já era um lugar que me chamava a atenção, até que eu recebi o convite de vir trabalhar na XP. Então para mim foi uma decisão muito óbvia, tá num momento ainda que investir em fundos não era tão óbvio assim, né? Não era tão presente na vida das pessoas. Há 8 anos atrás eu recebi o convite para vir aqui para a XP e iniciar esse projeto da XPA, né? Essa história hoje aí que a gente já tem há quase 10 anos, essa gestora de Fund of Funds, Asset Allocation. A gente vai contar bastante aí das novidades que a gente tem sobre a casa, mas estou aí desde... Minha história se confunde com a história da XPA. Vocês falaram bastante de XPA Advisory. A gente está cheio aqui de apelidos aqui para gestora. Então eu queria que vocês explicassem. Tem muita gente aqui da XP Asset que já passou pelo Outliers, né? O Chu, o Peixoto, o Bruno Marques, o time de agro. Então, assim, tem tanta gente que já fez parte. O que é a XP Advisory e como ela se conecta com a XP Asset? A XP Advisory começou, como o Gui falou, há mais ou menos 10 anos. Começou como uma gestora de um dos canais do grupo XP, chamado Private. A gente começou fazendo gestão de mandatos exclusivos do Private. O time começou a crescer, criar processo, pessoas boas de mercado vindo, ajudando a formar esse time de excelência em gestão, em alocação de capital. Os processos foram melhorando, a gente foi ganhando massa crítica, né, ganhando patrimônio. Outros canais do grupo XP começaram a demandar também esse nosso serviço. A gente começou a ser referência dentro do grupo. Então, a gente começou a atender também demandas do corporate, demandas do institucional, e a gente começou a crescer até um determinado momento que a gente atingiu mais ou menos 58, 55 bilhões de reais, com um time de mais ou menos de 25 pessoas. E, recentemente, a gente estava numa vertente diferente da XP Asset, então XP Advisory e XP Asset, e agora recentemente a gente passou a integrar o time de uma estratégia a mais do guarda-chuva da XP Asset. Então a XP Asset hoje tem 12 estratégias, a XP Advisory é uma dessas estratégias, que aí faz parte agora, ela o grupo, o time de Asset Allocation do grupo XP. Então hoje a gente atinge faz a gestão de alocação de capital de todos os canais, inclusive a parte de varejo, que passou a integrar também esse time de gestão. Então hoje tudo que desde o Family Office da XP, são de clientes bilionários, até o investidor geral do Selection faz parte também, coberto por esse time de gestão. Então é inteligente, existe uma inteligência única, um pool de cérebros que faz a gestão que transborda para todos os canais. Obviamente, cada canal tem uma especificidade, né? A gente consegue entregar alguns produtos para uns, outros produtos para outros, mas a inteligência é de um time só e a gente consegue transbordar para todos os canais. Então, todo mundo recebe um pouco dessa inteligência única, desse pool de cérebros que faz parte da XP Advisory. Um outro benefício é que antes a gente tinha uma limitação, né? Limitação de braço, limitação de capacidade de analisar
classes de ativos, e nessa integração com a XP Asset, a gente passa a ter também um compartilhamento, uma capacidade de analisar outras classes de ativos. Né? Então, a gente suga um pouco da inteligência do resto da XP Asset, como você falou, Túlio, Bruno, Chu, todo esse super time também ajuda a gente na seleção de ativos, nessa construção de portfólios, nessa integração para a XP Asset. Também a gente trouxe, a gente absorveu também uma outra área que também fazia isso para o varejo, e a gente passa a ter mais capacidade, não só de braço, de inteligência, e a gente também investiu mais em sistema. Então, acho que nessa integração, o cliente só ganhou, porque a gente tem mais inteligência, a gente tem mais sistema, capacidade de entregar portfólios mais customizados e chegar mais perto tanto do family office, tanto do escritório, e a gente consegue fazer uma gestão mais customizada, mais próxima, mais flexível, e os nossos portfólios managers conseguem fazer uma coisa mais próxima do cliente, e é mais ou menos um pouco disso. Legal. Antes da gente entrar no nosso dia a dia mesmo, fiquei curiosa. Se você puder contar um pouco pra gente quais foram os aprendizados, né? Você contou ali que você começou ali a empreender, abriu uma asset. Quais foram os maiores aprendizados dessa época que você traz pro seu dia a dia hoje? Boa, Natália. Vamos lá. Eu acho que o nosso business aqui é um business de processo e pessoas. Né? Eu falo muito que pessoas muito boas é muito bom, porque você pode ter 6 meses muito bons, 1 ano muito bom, mas se você não tiver processos testados, processos de sucesso, você não consegue replicar esse sucesso no longo prazo. O nosso trabalho aqui é um trabalho de longo prazo, você replicar estratégias e processos de sucesso no longo prazo. Pessoas boas, você pode ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas se você não tiver processos muito bons, muito sólidos, você não replica isso para o longo prazo. Mas também processos somente sem as pessoas boas não é suficiente. Então, essa combinação de pessoas muito boas, experientes, que se respeitam e se admiram intelectualmente, são honestas no debate sobre uma tese de investimento, não são vaidosas, estão sempre discutindo e colocando a teste, tá, as visões de cenário, visões de investimento, seguindo processos. Eu acho que essa é a combinação perfeita. O nosso trabalho aqui, eu falo que não é diferente de nenhuma outra grande profissão, como um piloto de avião, como um médico, como um advogado. Todas essas profissões seguem processos. O médico tem processo, o aviador tem processo. Antes de você levantar voo, ele tem um checklist. E tem N livros que a gente adora ler e tal, que tem checklist. Então, assim, antes de fazer qualquer tomada de decisão, cara, a gente tem checklist e a gente é muito... na minha época era CDF, né? Então hoje é nerd. Então, a gente é muito nerd nessa coisa de seguir processo, de testar tudo que a gente fala de maneira muito pouco vaidosa, tá? Eu falo que aqui não tem líder, não tem chefe, é um grupo de pessoas muito inteligentes, multidisciplinares, porque a gente tem engenheiro, tem economista, tem físico nuclear. E o mercado testa a gente o tempo inteiro, né? Você vira médico, Covid. E a gente tem que se deixar ser testado. Tá? O nosso processo aqui, eu falo que é muito parecido com o processo científico. Então, a gente submete as teses, submete até... Assim, se elas sobreviverem, é porque elas são boas. E a tese de investimento não é minha, não é do Gui, não é do Arthur, é do grupo. E a gente bota teste, e a gente testa. Chega lá e se a tese sobreviver, né, meio Popper, né, de você conjectura, tenta refutar, o outro vai, tenta refutar, se sobreviver porque ela é boa, porque ela é sempre muito testada. Então, pessoas muito boas, alinhadas, com muita vontade, disciplinadas, que amam o que fazem, seguindo bons processos. Eu acho que essa combinação é a combinação que aumenta muito a probabilidade de uma gestora dar certo. Como a gente analisa gestoras, a gente também se analisa. Então eu falo muito que as gestoras que a gente admira, como a gente também na XP Advisor a gente gostaria de ser. Então tem várias gestoras, né? E, posso falar uma aqui que é assim,
já citando o nome, né? Mas assim, a gente vai falar. Tá acontecendo. a gente, semana passada, estava conversando com eles, então são super amigos. A Dynamo é uma gestora que a gente admira muito, então é como se a gente fosse a Dynamo do Asset Allocation. Então é muito do que a gente gosta de fazer. Anversa, fiquei com uma curiosidade agora. Anversa começou falando, nossa, é muito bom entender o gringo analisando a asset brasileira. O que é o gringo analisando a asset brasileira? Agora eu também quero saber. Acho que a diferença, tá, é primordial de um processo de uma gestora gringa olhando o Brasil e olhando as assets, e é um pouco até do que eu implemento no dia a dia de XPA, é paciência, tá? É um jogo de tempo. É o jogo de entender que os gestores vão passar por melhor que seja a asset, Dynamo é um caso, várias outras são excelentes casas com bons históricos, mas até os bons passam por janelas ruins de má performance. Então o que a gente tinha lá atrás, né, agora ajustei, né, abrasileirei um pouco aqui na XP, mas a gente tinha a regra de investir em assets só depois que ela passasse por um ano de performance ruim. E por que a gente fazia isso? Porque geralmente neste ano de performance ruim que os problemas vêm à tona, as brigas societárias aparecem, os debates abertos acabam não sendo tão abertos assim e acabam ficando mais centralizadas em algumas pessoas. Então lá na nossa regra gringa que é aplicada no Brasil, a gente só olhava gestoras que tinham passado por essa janela de underperformance. Eu abrasileirei isso na XP, porque eu acho que a gente ainda não tá nesse estágio, tá? Eu acho que até um dos motivos que ajudou a gente a fazer essa migração, porque na XP eu dou esse espaço, só que eu dou esse espaço num peso menor da carteira. Eu aceito, eu não aplico 100% dessa regra do ano ruim, mas eu dou um espaço menor na carteira exatamente esperando a hora ruim chegar, que ela vai chegar para qualquer uma das assets. E eu acho que nesse ponto que o Gui falou, o estresse é bom porque você testa essa ligação dos gestores, né? Eles se respeitam, eles passam por esses momentos ruins e mesmo assim o casamento sobreviveu, né? E se o casamento sobreviveu num momento ruim, é porque ele é bom. Eles passam por momentos ruins e aquela tese sobreviveu, né? Aquela filosofia de investimento sobreviveu, então ele foi testado. Além disso, a capacidade de reter boas pessoas. Então, se aquela asset sobreviveu no momento de vacas magras e reteve as pessoas, e é uma coisa que a gente também aqui, assim, é importante, né? A gente, capacidade de manter as pessoas boas também nos momentos ruins e sobreviver. Porque os maus momentos vão se repetir, gente. Não tem, inexoravelmente os momentos ruins vão acontecer. E se você sobrevive, você vai ganhando resistência, vai ganhando capacidade de remunerar bem o profissional, criar desafios. A gente precisa disso, né? Não só remuneração, mas grandes desafios. Eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer também na XPA. Manter, reter, passa por maus momentos, mas a coisa continua lá na frente. Já surgiram várias perguntas do que vocês falaram, mas vamos primeiro para a partir de tempo. Então, assim, tem sempre aquele ponto olhar, então só um fundo que ele tem ali mais de 3 anos, performance ou qualquer coisa ali. Ou então, não, vamos alocar num fundo que acabou de abrir, porque talvez ele tenha ali um capacity menor, ele consegue operar mais mercados, né? Aliás, ele consegue operar mercados menores e talvez ele consiga gerar mais performance. Como é que é esse trade-off na hora de escolher? Uhum. E antes de até quando a gente entrar no detalhe disso, assim, não tem uma receita de bolo. Isso é um processo que a gente foi construindo ao longo do tempo aqui da XPA. Então, como a gente fazia 10 anos atrás, é completamente diferente do que a gente faz hoje, assim. Foi uma construção que a gente foi evoluindo aqui através de muito debate, muito do que a gente faz nas nossas discussões aqui de time de investimentos. E a gente trabalha com os dois tipos de gestoras. Desde as assets que tem mais de 3 anos, tem histórico e tem boa performance, mas a gente dá um espaço aqui do nosso portfólio, né, um pedaço menor da nossa carteira para investir nas assets ali com menos de 3 anos, assets que estão começando desde o início.
E aí tem um fator fundamental nosso na hora de definir estar ou não, né? São vários sub-itens, mas que a gente vai explorar aqui ao longo da conversa, mas o fator pessoas, né? É determinante na hora da gente definir se a gente vai alocar ou não capital logo no início de uma gestora, tá? Pensando numa diligência de um gringo, assim, é um checklist grande, mas esse P de pessoas, por onde passou, quais foram as experiências, há quanto tempo essas pessoas trabalham juntas, qual que é a experiência tomando decisão e fazendo gestão de um negócio. Esse P, né, a gente divide em 4 Ps, né? Performance, processo de investimento, pessoas e a parte de alinhamento, né? Partnership. Esse P de pessoas é o primordial ali na hora que a gente está investindo numa asset pequena. Mas a gente começa investindo menos, tá? Por que a gente começa investindo menos? Por que eu não coloco o mesmo tamanho nessa asset pequena de uma gestora mais consagrada? O primeiro fator é esse aprendizado com a gringa. Então, é essa questão da má performance que chega para todo mundo. Então, é entender que eu preciso ter em mente que a sujeira embaixo do tapete, ela aparece para valer na hora do primeiro semestre, uma performance não tão legal, uma performance abaixo do CDI ou performance negativa acaba influenciando. Então, esse é um motivo. E o segundo até um pouco até do que o Rogério dividiu, assim, mas da vida de empreendedor, né? Você ser empreendedor de uma asset é muito diferente de você estar sentado numa grande instituição financeira, onde você tem o cafezinho pronto lá, o café, você vai chegar no escritório, o café tá lá, o papel higiênico tá no banheiro. Quando você é empreendedor, você tem outras preocupações que não são somente gestão. Então, esse desafio, nessa análise, entender quem que é o responsável que vai cuidar do cafezinho, né? Tem que ter alguém que vai ter que estar pensando nas pessoas. E às vezes, né, já antecipando talvez uma conversa que a gente vai ter mais à frente, mas o erro está exatamente no gestor achar que ele só vai fazer gestão e não ter mais pessoas, mais membros do time pensando no todo em como ser empresário, em como tocar uma gestora. Mas tem espaço para todos os tipos de fundos e tamanhos. E complementando, quando a gente investe, Natália, é quase como se a gente também se tornasse um pouco sócio dessa gestora, né? Então, a decisão de investimento, além da questão de gestão, tem um pouco de responsabilidade de ser um pouco sócio daquilo ali, né? Então, a gente analisa também um pouco até do business, né? Você tem que ver, a gente estava falando isso aqui agora, né? O economics do negócio. Será que essa empresa aqui vai sobreviver? Fluxo de caixa, fazer a conta mesmo, né? Esses caras vão sobreviver, não vão sobreviver? Qual é o custo disso aqui? Qual é o staying power desse pessoal aqui? Quanto tempo ele dura, né? Porque atrás daquele negócio ali tem pessoas, né? Então tem pessoas que têm que sobreviver também, tem custo de vida. É um checklist a mais nessas novas gestoras que a gente não precisa fazer nas gestoras que já tem há um tempo. Exatamente, tá? A gente está virando sócio, é um investimento. Eu comparo muito o nosso trabalho aqui de alocador de capital do próprio trabalho do gestor. Assim como ele escolhe ativos, a gente também escolhe ativos. Só que os nossos ativos são, na maior parte das vezes, não é 100% da nossa alocação, porque uma parte da nossa alocação é em gestores e outra parte da nossa alocação é em ativo direto, seja em crédito, seja em ações, parte de renda fixa. A parte de fundo é uma parte do asset allocation da XPA. Então, assim, o jeito que eles fazem, a gente também faz. Então, a gente escolhe ativos, a gente escolhe gestores, assim como como eles escolhem ações, escolhem ativos de crédito, né? Então, é um pouco desse mix do que o que falou e que eu tô falando aqui. Só para eu dar um color para vocês, gente. Hoje, a indústria de fundos tem 7,4 trilhões divididos em 894 gestoras, que tem, em média, 28 mil fundos de investimento divididos em diversas estratégias. E aí, o que eu gosto de perguntar é: como vocês acham as melhores gestoras dentro de um mercado tão grande? E depois das melhores gestoras, ainda achar os melhores fundos dessas gestoras. Então, como é que é o processo de vocês?
E nessa questão das mais de 890 gestoras, eu gosto de comparar também ao universo de ações, né? Se você pegar a quantidade de ações listadas na bolsa, são mais ou menos 400 empresas. E dessas 892 assets que existem no Brasil, são mais ou menos 540 que fazem gestão de fundos de ações. Então, ou seja, tem mais pescador do que peixe dentro do oceano aqui de empresas listadas na bolsa. Então, assim, é uma indústria ainda muito pequena quando a gente compara a escala global, né? A escala Estados Unidos, Europa, é completamente diferente o universo de investimentos, o que traz um desafio ainda maior dentro do nosso processo aqui de seleção de gestores. O processo de seleção de gestores aqui é todo formalizado em comitês. Então, a gente tem um comitê aqui nosso de research, onde a gente tenta filtrar um pouco desses mais de 28 mil fundos que existem na indústria. Então, existem alguns para quem ficar um pouco preocupado, né? Como é que eu vou chegar desses 28 mil em 2 mil, 3 mil fundos? Dá para fazer uma boa limpeza dessa base, né? Tem muito fundo exclusivo, tem muito fundo master, né? Que não tem taxa de administração, não é um fundo elegível ao investimento. Tem muito fundo que tem um AUM muito pequeno, tá? Então, a gente começa a olhar ali normalmente estratégias ali que tenham pelo menos 100, 150 milhões de reais para entrar mais no nosso radar de acompanhamento. Então, se você fizer uma limpeza desses 28 mil fundos, você consegue chegar ali mais ou menos 3 mil fundos ali que vão ser os fundos investíveis. Mas ainda assim é muito fundo, tá? Ainda assim tem peixe demais aí pra gente pescar. E acho que assim, a gente, Carol, assim, tem a taxa de mortalidade da indústria é muito grande. Muito, mais do que 50%. Isso é assustador. Então, assim, dito isso, a gente, assim, tem muito ceticismo. Então, a princípio é sempre não, né? A gente não acredita. E ao longo do tempo a gente passa, durante toda a nossa diligência, né, entendendo quem são as pessoas, de onde vem, o background e tal, a gente passa a acreditar um pouco mais, ser menos cético. Mas assim, eu acho que é um trabalho muito duro, tá? Como eu falei, a XPA são 25 pessoas aqui no Brasil. No time do Gui são 4 pessoas analisando. Assim, não é um trabalho fácil, tá? É um trabalho que precisa muita dedicação. Achar agulha em palheiro, né? Conversar com gestores todo dia, falar visitar, estar presencialmente. Esses 4 pessoas estão dentro de um time de 25 pessoas, que todo mundo também fica dando informação. Fulano de tal falou isso, o cara ali está infeliz porque o bônus dele foi menor, ele está pensando em sair. Dentro desses 25 pessoas, a gente está dentro desse guarda-chuva da Asset. São 150 pessoas, então a XPA tem 58 bilhões, a XPA tem 150 bilhões de reais. Então, assim, é muito contato, muita gente trabalhando para o cliente ser beneficiado por essa seleção e por essa capacidade de entender a indústria. Tá? Por isso que eu falo assim, quando um cliente empresário super bem sucedido, ele acha que ele consegue escolher melhor do que a gente, é muito difícil, porque a capacidade dele errar é muito grande, porque a gente erra. Entendeu? A gente que é profissional nisso, faz isso há 25 anos, erra. Imagina alguém um advogado, um médico que tenta fazer isso escolhendo um gestor por causa do nome, porque ele viu, ele acha, ou ele estava jogando golfe com um amigo e falou que aquele cara ali vai ser o próximo Stuhlberg. É muito difícil. Então, assim, precisa muito trabalho duro, contato, comunicação, tá interligado com toda essa rede de pessoas que estão dentro da XPA, te ajudando a gente a escolher isso aqui e trocando informação. Então, por isso, assim, é uma indústria muito grande e tem muita gente querendo ficar rico da noite pro dia, entendeu? E como eu falei aqui no início da conversa, a gente faz um investimento para o longo prazo. Quando a gente investe numa gestora, é para estar 10 anos com a gestora, entendeu? Então, a gente demora muito, mas quando a gente investe, é para ficar muito tempo. Então é um casamento mesmo, a gente investe na gestora para ser sócio, é uma visão de sociedade com essa gestora. Por isso que demora muito. Então quando a gente entra, para ficar bastante tempo, porque a gente acredita que esses valores desses gestores estão muito parecidos com os nossos valores. Então é um pouco dessa... É difícil, tá? Não é um trabalho fácil. Uma coisa que eu gosto de falar, gente, aqui contando um caso, tá? Toda vez que a gente faz o processo de diligência lá da plataforma, um dos campos de preenchimento do nosso checklist é o turnover. E um dos outros campos
é a lista de pessoas que trabalham na gestora com seus respectivos LinkedIns. Quem é gestor de recursos vai saber do que eu tô falando. Eu adiciono todas as pessoas que eles disponibilizam no LinkedIn, e às vezes eu adiciono mais de 100 pessoas de uma gestora. Eu tenho uma rede de LinkedIn bem grande. E uma coisa que eu gosto de cruzar é: o gestor tá me falando do turnover de uma pessoa no mesmo tempo que ela tá trocando no LinkedIn. E aí a gente vai fazendo, é o que o Anverso falou, é quase um trabalho investigativo. Tô lá adicionando as pessoas no LinkedIn, vendo se elas estão mudando de emprego. A gente tá falando sempre entre a gente, então tá sempre tendo essa troca. Eu gosto de olhar no turnover, ligar pra pessoa que saiu e falar, cara, o que aconteceu pra você ter saído? Então a gente acaba fazendo um trabalho de detetive. Eu brinco que eu não sou analista de fundos, né? Eu sou uma pessoa investigativa que tô investigando o mundo de fundos. E aí, o que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é mais importante na hora de fazer uma análise? O que vocês dão mais valor? O que vocês se preocupam mais quando vocês estão fazendo um processo de diligência? Dentro dos P's ali que a gente está avaliando, né? Tem um P que talvez não seja tão popular e tão falado até no discurso das gestoras, mas é o P de partnership, que é o P de estrutura societária. É um dos P's até que nos motiva a esse alinhamento de interesses, né, de XP Asset, né, estrutura partnership, né, sócios, é muito importante na hora de estar definindo se entrar ou não numa gestora. Por quê? Né? Estruturas que são muito concentradas, né, que estão na mão de uma única, né, um grupo pequeno de pessoas, essas estruturas acabam tendo uma dificuldade muito grande para conseguir reter talentos. O bom analista, o bom membro de uma gestora, ele vai evoluir, ele vai ganhar mais bagagem, ele vai ficar melhor, ele vai ser mais representativo dentro dessa gestora. E se isso não tiver conectado junto com a sua participação, né, seja no bônus pool da gestora, seja através do equity, né, da estrutura societária, ele vai embora. Então, um ponto relevante, tá? São vários pontos, mas junto com aquele P de pessoas, eu diria que esse partnership, né, essa estrutura bem alinhada, onde você vai conseguir formar pessoas, né? A história da XP é uma história assim. Poxa, nesses quase 10 anos aí, um grupo de pessoas, a gente tem gente que tem 10, 12, até pessoas que nem eram da XP, já eram da XP e depois a gente trouxe aqui pro time. Então a gente foi construindo uma história onde hoje a gente tem orgulho de falar que, poxa, a gente tem um time de vários sócios, várias pessoas que estão com a gente há bastante tempo. E estar há bastante tempo juntos cria esse debate mais franco, cria essa oportunidade de discordância, né? Poxa, eu tô levando um gestor, como as pessoas já têm o conforto ali de eu estar bastante tempo nessa função e dar espaço, poxa, o ambiente é aberto para alguém levantar a mão e falar, pô, Guilherme, eu não concordo com você, eu acho que esse número que você está trazendo aqui tem esses 4 pontos aqui que vale a pena a gente investigar mais. Uma estrutura, um partnership bem desenhado me permite ter esse ambiente aberto à discussão. Então, assim, estrutura societária eu diria que é um diferencial aí de uma gestora ter longevidade ou não no nosso mercado. Eu acho que tem esse ponto que eu concordo com o Gui. Eu acho que alinhamento de interesse é essencial para o business dar certo. Quando a gente monta aqui um fundo exclusivo para um cliente, eu falo muito que o nosso alinhamento de interesse é o mesmo do cliente, né? O nosso horizonte de investimento aqui é um horizonte de longo prazo, de tão longo prazo quanto do cliente. Então a gente está comprado aqui no nosso modelo de partnership para o longo prazo, assim como o cliente espera que a gente esteja, porque o investimento dele é de longo prazo. Então a gente está num alinhamento de horizontes e de remuneração iguais. Quando um ganha muito no curto prazo, outro ganha muito no longo prazo, pode ter esse conflito de interesses ao longo do caminho e tem risco de não dar certo. Então, assim, eu uso muito também essa questão de alinhamento de interesse para a gente, para o nosso cliente. Agora, tem um que eu acho que é essencial, e eu repito muito isso, né, no nosso dia a dia. A gente fala de China, fala de recessão nos Estados Unidos, de política monetária, o Fed, Banco Central Brasileiro, de inflação e etc. Só que, gente, eu acho que a gente sempre volta para uma coisa que é essencial no mercado financeiro, que é gestão de risco. Então, para mim, gestão de risco é essencial
numa gestora. Se ela não tem uma gestão de risco inteligente, cara, no meio do caminho ela vai morrer. Tá? Então, assim, tem várias coisas que a gente pensa aqui, que são nossas filosofias, assim. Então, gestão de risco e como ver o risco. Tá? Risco ruína é um risco inaceitável. Risco de perda permanente é inaceitável, é justa causa. Então, em nenhum momento a gente toma risco, ruína, ou aceita que os nossos gestores tomem risco de perda permanente. Volatilidade. Qual é a melhor maneira de você analisar risco? Volatilidade é a melhor maneira de risco? Talvez não. A gente não gosta, a gente usa volatilidade como uma das medidas de risco. Só que a melhor medida de risco é o estresse. Na crise, quanto que aquele gestor perdeu? Quando ele não estava naquela gestora ali? Qual o histórico desse cara? Esse cara, antes na crise, onde ele estava e quanto que ele perdeu? Ele fez uma operação de assimetria desfavorável para ele, tinha pouco para ganhar e muito para perder, e aí ele perdeu muito. Cara, esse cara, assim, é bola preta. Então, assim, como esse cara vê risco, e se no histórico dele ele se comprometeu e acabou tomando um risco muito grande, excessivamente, controlou mal, geriu mal o risco, o pior que às vezes ele tomou um risco assimétrico, um risco que a gente chama de risco burro, e deu certo. Então eu falo muito assim que, por exemplo, roleta russa é totalmente um risco inaceitável, mas talvez ele sobreviveu numa roleta russa e ganhou dinheiro. Assim, foi bom isso aí? Não, foi péssimo. Ele poderia ter morrido, perdeu a vida, mas ele sobreviveu. Mesmo assim, ele tomou um risco inaceitável. Bola preta para ele, mesmo ele tendo ganhado dinheiro. Então, assim, o resultado não necessariamente de um gestor é uma coisa que diz que ele é um bom gestor. Ele pode ter tomado só decisão ruim e ter sobrevivido e ter tido um bom resultado. A gente tem que entender da onde veio o resultado dele, tá? Para entender se ele é um bom gestor, um bom tomador de risco ou não. Quais são outros fatores que acabam com que vocês resgatem de um fundo? Eu vou pegar eu escuto bastante o porquê não, e por que não, e por que não, e por que não. E eu tento não ser definitivo, tá? Eu acho que tem espaço para toda asset se adaptar e evoluir. Tá? Então, um não agora pode ser um sim no futuro. Então, dizer não a uma gestora não necessariamente significa que eu não vá investir se ela não evoluir, né, nos seus processos ao longo do tempo. Então, quando eu recebo essa pergunta de um cotista, eu falo, olha, vamos ter paciência. Se ela evoluir, se ela estiver aqui daqui a 2, 3 anos, melhorar os processos, a gente vai entrar. Tenha paciência. A gente não precisa cair nessa de que não precisa botar o dinheiro agora, não, vai ser a última chance, não, a gente nunca mais vai conseguir entrar nesse fundo. Não, calma, vamos, se realmente essa gestora melhorar os processos, em algum momento a gente pode entrar. Então, esse como eu respondo essa pergunta do por que não. O não é definitivo. Esse não pode ser acompanhado de um feedback que a gente acaba passando bastante de evoluções e, assim, o feedback duro. Assim, também realmente para... Fala para a própria gestora. É isso. Não, olha, infelizmente por isso e se melhorar, talvez a gente volte a conversar. Eu acho que do resgate, Natália, eu acho que da mesma maneira como a gente investe, a gente desinveste. Pessoas e processo. Se a gente investir numa gestora por pessoas e processo, se aquele time que estava lá quando a gente investiu começa a se desfazer, cara, é uma justificativa para a gente sair. Simples assim. E processo é a mesma coisa. Tinha processo. Deixaram de executar aquele processo que a gente comprou, que a gente investiu, tem algum problema. Tem muita gestora que fala, quando você vai ver, não está executando aquilo que fala, né? Isso também é uma coisa que a gente checa muito. Vai, anota tudo. Aí chega no mês seguinte, pô, você não falou que ia fazer, não falou que não sei o que, mas não fez. Isso, assim, pessoas e processo. Está executando o que está falando, não tem problema em errar, mas tem aquela tese ali e está seguindo aquele processo. Eu acho que quando isso começa a se desfazer e não recupera, assim, aí eu acho que é uma luz amarela que está se acendendo ali, porque se começa a perder pessoas. Eu falo muito que aquele númerozinho ali que a gente vê todo mês, em fevereiro o fundo subiu 1,56. 1,56 é resultado de pessoas pensando por trás do investimento, atrás da tela, né? São pessoas e processos. Aquele númerozinho ali não sai
aleatoriamente. É consequência de trabalho duro, de dedicação, de estudo, de empenho, de maturação de tese de investimento. Se as pessoas que estão tomando as decisões estão indo embora, cara, aquele número vai ser ruim, consequentemente. Então, assim, é coisa que naturalmente aquele número vai piorar. Né? Eu acho que isso é uma luz amarela que faz a gente pensar em desinvestir. Pensando em filosofia, né? Vocês alocam em gestores, mas como vocês são uma casa de alocação de recursos, né? Um asset allocation, vocês têm giro dessas posições? Qual é o giro médio? Assim, olha, eu tenho um fundo na carteira e depois de X anos eu resgato esse fundo, eu aumento esse fundo. Então eu penso muito assim, a Anversa é um gestor de ações que a empresa é uma gestora. Como é que você faz essa rotatividade do seu portfólio de gestores? Eu acho que isso é legal de contar o nosso processo de investimento de uma maneira mais ampla e não... A seleção do gestor é a ponta final. Sim. Mas isso começa por uma discussão de cenário macro. Isso começa por uma discussão de asset allocation. Então a gente está o tempo inteiro ali debatendo qual que é a nossa visão para o cenário. É mais inflação nos Estados Unidos, é mais juros nos Estados Unidos, quando é que o Brasil começa a cortar juros. Então a gente tem ali Paulo Leme, Arthur Wichmann, todo esse time, né? E agora com esse suporte da asset, né? Então a gente tem o Gen tá lá com a gente toda semana ali, trazendo inputs de cenário econômico. Então o tempo inteiro a gente está debatendo o cenário macro. Então é interessante, né, que a ponta final a gente vai terminar com o gestor, mas a nossa decisão de investimentos em fundos parte de uma visão de um cenário internacional. Eu vou conectar até com um caso recente de um fundo específico que a gente investiu, né? Então, a gente começou com o ano com essa visão de que tinha passar por um ambiente de inflação mais alta, os Estados Unidos seriam obrigados a subir juros muito mais do que o mercado estava projetando, e numa dessas diligências, né, que a gente estava fazendo com uma gestora lá na XP, a gente estava avaliando um fundo, e aí o fundo mostrou a performance attribution dele, né? Poxa, quais são os melhores cenários para esse fundo ganhar dinheiro. E quando a gente analisou a atribuição de performance, a gente observou que era um fundo que ia bem especificamente em períodos onde a inflação era mais alta no mundo. Poxa, então conectou o que o Rogério estava nos dizendo aqui no tema global. Poxa, é mais inflação, vamos pensar em como estruturar o nosso portfólio para estar mais protegido desse ambiente inflacionário. Poxa, esse gestor consegue gerar um bom retorno em ambientes de mais inflação. Poxa, aí entra o trabalho do Guilherme de fazer toda a diligência, processos e levar para esse grupo discutir. Então é muito conectado a visão macro mercado com como a gente está construindo a carteira dos nossos clientes. Deixa eu aproveitar isso aqui que o Gui falou, Carol, até para explicar um pouquinho como que é o nosso processo, né? A gente está falando aqui de pessoas e processo. O Gui falou do Paulo Leme, que é o nosso presidente do GAAC, né? Do Comitê Global de Alocação. Tem o time do Thiago Faveri, são 15 pessoas lá fora que também ajudam a gente a construir cenário. A gente tem o nosso Comitê Brasil, que o presidente do nosso Comitê Brasil é Arthur Wichmann, que o Gui também falou aqui, e essas 25 pessoas aqui construindo esse cenário. Só que antes disso, tem a alocação de capital, né, que a gente fala muito aqui, né, para ficar chique, fala em inglês, né, asset allocation. Tem uma segunda camada, que é a parte de security selection, que é só a seleção de ativos dentro de cada classe de ativo, né? Então, esse asset allocation são legos, né, e cada lego desse é uma classe, né? A parte de ações é um lego, e a gente faz a parte de seleção de ativos dentro dessa classe. Mas quanto dessa classe a gente deveria ter? 15%, 20%, 10%? Quanto que a gente tem que ter dentro de cada portfólio, né? E aí me remete um pouco do nosso processo. Nosso processo, assim, eu falo que a gente usa um processo muito testado, tá? A gente não inventou nada. A gente trouxe processos muito testados e comprovadamente de sucesso. Como assim, Rogério, comprovadamente de sucesso? Gary Brinson. Acho que qualquer um que faz alocação de portfólio, que constrói portfólio, vai lá e vai ver lá. Em 1986 tem um cara chamado Gary Brinson, que é uma referência, que é lenda no mercado financeiro, porque ele fez um estudo entre as fundações e ele percebeu que para achar as determinantes de performance de um portfólio, quase 90% da performance de um portfólio de médio e longo prazo não é pela
pelo gestor, pelo ativo que ele selecionou, mas sim pelo tamanho das classes, pelo Asset Allocation. Então, o Asset Allocation, por incrível que pareça, é responsável por 90% do resultado. Você fala, não é o Stuberg, não é a Capitalo, não é a SPX, não. É quanto de fundo macro você botou dentro do teu portfólio. Quanto de ações você botou dentro do portfólio. E eu falo muito para os clientes, vocês estão falando muito procurando o gestor, isso e aquilo, mas assim, quanto de ações você tem? Quanto de NTNB você tem dentro da tua carteira? O cliente não sabe. Então, isso é essencial, é só o essencial. Então, o Asset Allocation é a parte essencial. E como que a gente determina isso? Em várias janelas. Tem uma janela de longo prazo, que a gente tem o nosso comitê estrutural, e a gente decide de 3 a 5 anos, dependendo do perfil de risco do cliente. Vai depender do perfil de risco do cliente, então é uma coisa muito customizada, a gente faz para ele, né? Por isso que a gente tem um super time de portfólio manager que está ali olhando para o portfólio do cliente. Então a gente olha uma janela de longo prazo, a gente olha uma janela de médio prazo, que é o anual, né, uma janela com o nosso comitê anual, que a gente revê de tempos em tempos, e tem uma janela mais curta de 1 a 3 meses, que é o cíclico. E aí entra muito no processo que a gente também não inventou, e a gente busca um cara que é referência pra gente, que é o David Swenson. O Swenson começou a fazer isso também lá na década de 80, e aquela pizza que hoje todo mundo conhece, todas as lâminas de todos os bancos e todo mundo tem, quanto de inflação você tem, quanto de multimercado você tem, quanto de ações você tem. Essa pizza foi muito num trabalho de diversificação, e não só diversificação de quantidade, mas de diversificação de risco, que o Swenson fez lá atrás, e ele, por esse sucesso que ele teve em diversificação, o approach de Yale, né, ele era CIO do Endowment da faculdade de Yale, e o approach de Yale virou referência, e o mundo inteiro começou a seguir ele nessa diversificação de ativos descorrelacionados. E isso aqui é uma coisa super importante que também entra na seleção de fundos que o Gui faz. É muito importante a gente diversificar de estilo de risco, né? Descorrelacionado. A gente fala muito de risco-retorno, só que tem uma terceira dimensão aqui, que é a descorrelação. A gente adora colocar ativos descorrelacionados dentro da nossa carteira. Então isso é muito importante, porque quando a gente coloca ativos descorrelacionados, a gente vai para um caminho que a gente fala que é o santo grau do mercado financeiro. A gente diminui risco sem abrir mão de resultado no longo prazo. Então a gente vai para um caminho que é o seguinte: otimização de portfólio. A gente vai para uma carteira ótima. Tem muito cliente que fala, Rogério, eu estou tendo 10% de retorno esse ano. Isso é bom ou isso é ruim? Eu falo, depende. Qual o risco que você está tomando, né? Como que a gente vai chegar no risco ótimo? Eu tenho que otimizar o meu portfólio, colocando vários ativos descorrelacionados, que aí eu vou ter menos risco com mais retorno. Né? Isso aqui é essencial, por isso que a gente tem um super time aqui fazendo isso aqui de maneira muito profissional. Então eu falei para vocês aqui do Asset Allocation, do estrutural, do médio prazo, e tem o mais cíclico, que aí a gente usa um outro cara, uma outra mente, que super sucesso, que eu não preciso nem falar para vocês, que vocês, Carol, já até entrevistou o Howard Marks. Então assim, o Howard Marks é um cara que é referência pra gente, porque ele sabe navegar ao longo dos ciclos econômicos, e é um pouco do que a gente faz aqui. A gente aumenta risco, a gente reduz risco de acordo com que ponto do ciclo econômico a gente está. Se a gente acha que a gente está chegando no final do ciclo de crescimento, que o mercado vai começar a piorar, o que a gente faz? Reduz risco das carteiras, reduz renda variável. Quando a gente reduz renda variável, o Gui também tem que reduzir a parcela dele de gestores. Se a gente está chegando no final, no bottom aqui do ciclo econômico, a gente está achando que vai começar a melhorar, o que a gente faz? A gente aumenta a parte de ações, e o Gui vai lá ter que procurar gestores de ações para alocar aqui no nosso portfólio. Eu falei só de ações, mas eu posso falar de vários outros, não só de renda fixa, de crédito estruturado, globais, multimercados e etc. Legal, uma dúvida. Esse ponto ótimo que você comentou é antes de escolher quais são os ativos dentro da caixinha de renda variável, ou é depois? E aí a minha pergunta também é o seguinte: ok, decidimos que vai ser 15% em renda variável. Como é que vocês escolhem se vai ser uma ação, se vai ser um fundo passivo, se vai ser um fundo long only, se vai ser um fundo long bias? Como é que é esse processo também? Vou começar. Vamos lá, excelente pergunta, Natália. Assim, dentro do nosso processo, a gente parte de uma seguinte premissa, tá? Tem os retornos esperados dos ativos. Eu falo muito que o tempo trabalha a nosso favor, tá?
ao longo do tempo, a gente vai capturando o prêmio de risco. E o inimigo do nosso portfólio somos nós mesmos, que a gente não deixa o tempo trabalhar a nosso favor. Tá? E existe uma coisa que a gente também acredita, que é a reversão à média, né? Mean reversion, que é o seguinte: se uma coisa está cara e ela está cara frente à média dela de longo prazo, alguma hora ela vai ficar barata. E como ela fica barata, com o preço caindo. E se ela está muito barata e eu acho que estruturalmente ela não mudou o valor, alguma hora ela vai convergir para o preço dela. Inflação, NTNB é uma coisa dessa. Active Risk Premium é uma outra coisa. Então, se a gente acha que existe uma convergência à média e ela está cara, eu diminuo o risco. Existe um retorno esperado de longo prazo, só que é longo prazo, né? Então, a gente tem que esperar isso aqui convergir para o longo prazo. Essas arbitragens ou desarbitragens de mercado acabarem convergindo para o longo tempo. Dentro disso, cada classe tem um retorno esperado e tem um risco. E a gente sempre tem que ajustar pelo risco, né? É o tal do risk adjusted. Então, a classe de ações tem um retorno esperado. Tá? Se hoje ela está mais cara que o retorno esperado dela de longo prazo, a gente aumenta essa classe. Então, todas as classes têm isso. Tá? Multimercado macro também tem um retorno esperado e é a classe. E depois da classe, a gente vai lá selecionar quem são os 3, 4 melhores gestores dessa subclasse. Multimercado, subclasse, macro. A gente vai lá e escolhe os 3, 4 que a gente acha que são os melhores, que vão entregar aquele retorno esperado. Então, a gente tem um banco de dados, que é a parte quantitativa que o Gui falou, que é fantástico, que a gente faz muito essa parte quantitativa, em cima de retornos esperados de subclasses. No limite, a gente está comprando estilos de gestão e retornos esperados, né? Tem um livro que eu cito muito, que é um livro, Moneyball, do Michael Lewis, que até virou filme, onde o cara que selecionava os jogadores de beisebol, ele não olhava nome, né? Para ele o nome pouco importava, e ele olhava a estatística em cima daqueles jogadores de beisebol. No limite é um pouco do que a gente faz. Não importa se aquele gestor é o bambambam ou não é o bambambam, a gente olha a estatística dele no longo prazo, porque eu estou comprando um ativo. No limite é o seguinte, eu estou comprando um ativo, supondo que é o seguinte, a minha diligência é que esse histórico desse ativo, dado que as pessoas que estão lá, processos lá, vão ser replicados por longo prazo, eu estou comprando esse padrão de performance e esse padrão de correlação, e aí eu olho para frente, ótimo, eu vou comprar esse ativo aqui. Como então, se fosse uma ação. Como se fosse uma ação, um padrão de performance, um padrão de correlação. E aí ele encaixa muito bem, botamos ele. Então, por isso que a gente tem as subclasses, né? Então, no mundo multimercado, tem os macro, mas não é só macro. Tem descorrelacionado, tem fundos total return, long short, long based, tem os hedge funds internacionais, né? Cada vez melhor a gente tem oferta de novos hedge funds aqui pra gente acessar no Brasil. Em bolsa a gente consegue quebrar, então tem a parte passiva, mas tem os long onlys com uma pegada mais valor, mais crescimento, small caps, dividendos. E a gente tá o tempo inteiro discutindo. Poxa, agora o nosso fórum cíclico aqui tá falando pra gente botar um pouquinho o pé botar um pouquinho no freio e desacelerar. Poxa, então aqui a gente vai no multimercado aumentar um pouquinho mais aqui o descorrelacionado para equilibrar um pouco mais a vol e ser menos direcional à carteira. E em bolsa aqui eu vou ser menos beta, né? Eu não quero pegar o beta de bolsa porque a gente está botando o pé no freio. Então eu vou comprar aqui uma estratégia com viés mais defensivo, mais valor. Então a gente vai conectando essa visão macro, essa discussão com essa discussão estratégica aqui no nosso asset allocation de composição de fundos. Então o turnover, até que é uma pergunta anterior, né? O turnover é menos do desinvestir do gestor e muito adaptar o que a nossa conversa, né? Aqui a gente vai calibrando. Então agora eu aperto um pouquinho mais, poxa, agora o juro vai subir, então eu vou calibrar um pouquinho o macro que está posicionado nisso. Ah não, agora é um mercado de bull market Brasil, então vou um pouquinho mais para beta. Então a gente vai navegando aqui com os gestores que a gente tem para seguir a nossa estratégia. Vocês falaram, né, dos mandatos institucionais, dos mandatos para gente bilionária. Quem não chegou lá tem acesso aos produtos para o varejo. Conta um pouquinho, né, das famílias do DNA, do Selection, que aí eu acho que, poxa, no mundo assim, das pessoas que convivem comigo, como investir na XPA. A sorte que você tem agora, não só você, mas todo mundo tem acesso a todo esse time de gestão também na família DNA e Selection.
Hoje, tanto a família DNA, que é um fundo de alocação, que a gente chama, é a mesma inteligência do XPA Portfólio Private, que também é um fundo de alocação que a gente replica o que a gente faz para os milionários, bilionários, a gente replica os fundos exclusivos dentro da família XPA Portfólio Private. A gente tem ali os níveis, né, de risco e eles são muito parecidos também agora com a família DNA, que também é um portfólio de alocação, obviamente cada um adequado para o seu investidor, né? Tem coisas que a gente pode fazer para o portfólio private, para o fundo exclusivo, que a gente não pode fazer para a família DNA do varejo. Mas aí né? Em termos de mandato e não processo, né? Exatamente. O processo é igual, inteligente é a mesma, mas o que a gente consegue fazer no público geral, a gente faz. O racional de alongamento da B, colocar um pré-fixado que a gente já está achando que o ciclo de aperto monetário no Brasil está chegando ao fim, é hora da gente fixar essa rentabilidade para os próximos 3, 4, 5 anos. A gente faz para a família Portfólio Private, a gente faz para o fundo exclusivo, a gente faz para o nosso MFO e a gente também faz para o varejo agora na família DNA. E toda a seleção de fundos que a gente tem nos vértices, né, nos nossos Fund of Funds do Private, do Family Office, a gente também tem agora na família Selection, bebendo da mesma fonte, sugando dos mesmos cérebros, também acessível ao varejo. O que é legal agora é a XPA disponível para todos os tickets, né? Então, desde o cliente bilionário, a fundação, o grande cliente institucional, até o cliente que tem 100 reais ali para alocar num fundo Selection multimercado. E o legal é que a gente disponibiliza essas subclasses, né? Poxa, então quem quer ter essa inteligência ali da parte quantitativa, do long short, do macro, poxa, tem o Selection multimercado. Quem quer investir nas novas assets com a gente, né? Então, poxa, não quer ter esse trabalho de fazer o trabalho de detetive, a gente tem o Selection Novos Gestores. Então, a gente tem cada produto ali, para quem não quer ter o todo, que vai encontrar através dos DNAs e dos portfólios privates, quem já tem dessa parte já meio que alocada, pode pegar um pedaço aí desse nosso Lego aí através do Selection. Então, você tem a solução completa, né? Que são os DNAs, e você tem o que a gente chama de vértices, né? Isso. Então, você tem o vértice para bolsa, as melhores alocações para bolsa, as melhores alocações para renda fixa, as melhores alocações para o multimercado. Internacional. O internacional. E tem também aquela parte assim, eu brinco que novos gestores, novos mandatos, gestores menores, são um portfólio de venture capital dos investidores. Então, assim, você tem um tamanho menor, mas aí você tem essas teses, conforme elas forem crescendo, elas vão num sistema de vaso comunicante, ocupando outros mandatos, que não os novos gestores. Então, também, eu gosto de pensar, gestor pequeno, gestor novo, é o meu VC na minha carteira. Então, eu também modero quantidade. É o meu queridinho ali, poxa, são os filhos, né? São os gestores que estão começando. Pô, o sonho ali é que todo esse novo gestor, ele se torne a nossa referência para os próximos anos. Então é o nosso queridinho ali, e pensando com essa cabeça, assim, é o nosso ativo ali que tem um prazo mais longo, é o private equity ali dentro desse universo ali das assets que estão surgindo. Vocês já falaram bastante do que vocês fazem, né? Em termos, muita gente, assim, eu brinco que dói no coração dar uma negativa para um gestor. Porque no limite, o cara tomou risco, empreendeu num país que é super difícil. Então a gente tenta dar aquele não, mas o não dá consultoria, né? Dizendo onde ele precisa ajustar. Foi o que você falou, é um não temporário. Qual é o feedback mais comum de negativa que vocês dão? Talvez o principal seja essa questão da estrutura societária. Poxa, tá concentrado demais, precisa criar um alinhamento de interesses que você consiga ter a capacidade de atrair mais sócios. Eu diria que esse e o segundo próximo ali nesse ranking de nãos é a questão de controle de sistemas de risco. Poxa, quais são as métricas de risco? Já está testado? Qual sistema? É proprietário? Não é proprietário? Está desenvolvendo? Não está desenvolvendo? É um Excel? Não é um Excel? Então, eu diria que sociedade mais controle de risco aí são temas relevantes aí nas conversas. Aqui um caso legal é que muitas vezes, quando eu começo vendo sistema proprietário, já me dá um nervoso, porque eu falo assim, uma macro no VBA com Excel. Aí você vai na gestora e fala assim, abre o sistema proprietário. E aí é a hora da verdade, né?
roda ele para mim, deixa eu ver um controle de risco. Aí você começa a ver o que já tá mais avançado, né? Ou o que não tá. E, obviamente, gente, a crítica não é o sistema proprietário. Isso. Tem gente que desenvolveu, a gente desenvolveu um sistema proprietário de análise. Mas você vê quanto de eufemismo se usa em algumas coisas. Eu já peguei diligência que o gestor dizia que usava um sistema e eu abri era outro. Aí você falava assim, o documento não está conversando com a realidade. Esse depara é um dos trabalhos que o analista de fundos faz diariamente. Checklist. E a questão de risco, Carol, é isso. Acho que assim, você ter uma boa gestão de risco, sendo chato aqui, porque assim, a gente prima muito pela gestão de risco. E o não, às vezes, por exemplo, fala, meu gestor de risco, aí você vai ver o gestor de risco dele nem é sócio. Entendeu? Então, cara, que valor você está dando para o gestor de risco se nem dentro da sociedade ele está? Né? Qual a autoridade que ele vai ter perante o gestor de falar, cara, estopa isso aí, ou diminui, ou segue o processo de redução de tamanho de posição. Então, assim, o gestor de risco é super importante dentro de uma sociedade, dentro de uma gestora. Gente, eu acho que a gente já estressou, já falou bastante de análise, né? A gente é entrevistada e entrevistadora hoje, mas a gente vai chegar no nosso momento favorito, né, Nath? Marília Gabriela. O momento Marília Gabriela. A Marília também tem muita nossa admiração aqui. Super. E aí, a primeira pergunta que a gente gosta de fazer para todos os gestores, principalmente eu que vou sair de férias em breve, gente, sair de lua de mel, queria saber qual livro vocês estão lendo nesse momento e se vocês indicam aqui para o time que está nos vendo e nos assistindo, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast. Eu tô lendo um que eu tô gostando, que é o Mente Afiada, do Stanley Gupta. Então, como eu e a Nath aqui temos bebê em casa, né? E a memória começa a falhar quando você dorme um pouquinho menos. Super. Então, eu tenho dedicado aí a estudar um pouquinho o cérebro, né? Então, é um livro de um neurocientista que ele usa algumas estratégias para você preservar o seu cérebro pro longo prazo, né? Então, Nossa. investimento em fundos de longo prazo, eu tô querendo fazer esse investimento pro cérebro no longo prazo. Hoje. Tá? Comprar então, hoje. essa é a minha leitura atual. Eu sempre tô lendo, sei lá, uns 2, 3 livros ao mesmo tempo e, enfim, eu gosto de comprar livro, então sempre eu tenho um livro na estante da biblioteca para pegar e ir lendo. Eu tô lendo agora um que, na verdade, é uma reedição de um livro da década de 80, 70, que é um livro do Milton Friedman, que para mim é o economista, é livre para escolher. Enfim, é o famoso Free to Choose, né, do Friedman, e é uma releitura, né, reedição do que ele falou na década de 70, revendo muito, né, do que ele defendia lá do fim do socialismo, o início, né, de uma era muito forte do capitalismo, e depois ele reescreve dizendo, pô, eu antecipei isso, mas na verdade muito dos políticos capitalistas estão implementando políticas socialistas. E é um pouco do que a gente está vendo agora, né? A gente vive num mundo super capitalista, mas os políticos estão implementando muito das políticas, talvez, né, faladas por eles, falidas, políticas socialistas dentro de um modelo capitalista. Eu terminei de ler o livro do Think Again, que também acho que é fantástico, muito da questão da capacidade adaptativa, né? O mundo está sempre mudando e você repensando no que você pensava antes. Eu acho que é uma coisa que a gente tem muito na XPA, né? De nunca se abraçar numa tese. Se as coisas mudam, a gente muda a camisa e bota de novo. Então eu gosto de falar que boas ideias a gente rouba mesmo, a gente é cara de pau. Quando é boa ideia, a gente rouba e traz pra gente. Mas tem um livro que eu peguei para dar umas folheadas, que é o When Genius Failed, que eu acho que é super válido, eu acho que para hoje em dia, né? Quando os gênios falhem, né? Que conta a história do LTCM, que era um hedge fund na década de 90 que quebrou, usando posições muito alavancadas e com um ex-super trader, com 2 prêmios Nobel, né? Que foram... que criaram, né, o modelo de precificação de opção, o Black-Scholes, né? E eles quebraram, e muito do que a gente está vendo hoje é o que a gente, nossas discussões ali, é o medo que a gente tem hoje. Nessas flutuações e volatilidade tão alta de moeda,
esse mundo desancorado de política monetária, política fiscal, as moedas variando muito. A gente está vendo o que aconteceu com a Libra, o que aconteceu com o euro. A volatilidade de juros também, a curva de juros está uma volatilidade gigantesca. E numa dessas a gente pode ver talvez alguma coisa tipo o LTCM acontecendo novamente. Então eu peguei para dar uma relidazinha, eu acho que super válido. Logo no início, as primeiras páginas do livro, tem o gráfico da cota do LTCM. É incrível, você faz assim e de repente vai a zero. Então, uma coisa que a gente se preocupa muito e discute é um dos cenários de cauda que a gente fica com medo lá na XPA. Não, são muitos livros para o checklist. Eu vou pedir mais um, pelo menos para cada um de vocês. Se vocês têm um para indicar sobre alocação e análise de fundos para quem está começando. Essa bibliografia, infelizmente, aqui no Brasil ainda não tem opções, né? A gente acaba tendo que se apoiar ao que tem lá fora. Para análise de fundos, o Jack Bogle, o criador da Vanguard, tem um de Mutual Funds, que é legal para a parte de fundos de investimentos. E Asset Allocation é o Swanson, tá? Pioneer Portfolio Management é a bíblia do Asset Allocation. Vai ser difícil conseguir fugir disso, porque realmente ainda é um tema, né? Essa história do Brinson, né? Dos 90%, é pouco discutida. A gente gasta muita energia conversando com o investidor dos 10% da geração de retorno, mas os 90% ainda não são tão populares, né? Incrível. Total, a minha indicação também é o do Swanson, acho que é um clássico, é uma bíblia, acho que sempre eu pego para dar uma relida nas classes de ativos e tal, o processo cíclico dele, o processo estrutural, é uma coisa que é o nosso dia a dia. O do Howard Marks também é super interessante, enfim, é uma bíblia nossa também, acho que vale a pena. Já facilita. Gente, eu tô o mais importante para o investidor, só te cortar, porque a gente não falou o nome do livro do Howard Marks. Verdade. Desculpa. Verdade. Mastering the... É o Mastering the Market Cycles também, que esse eu acho que não tem em português. Não tem? Que é dos ciclos econômicos. Esse eu acho super referência. Para quem não sabe, né? O Anverso e o Rogério estão agora com um dos meus melhores analistas, maravilhoso. E eu tô contratando gente, não só ele, tô contratando mais algumas pessoas da minha área. E eu queria saber, se vocês tivessem que dar uma lição para essas pessoas que estão chegando daqui a 10 dias da minha área, qual seria a mais valiosa? Vamos lá, eu de novo, citar um livro aqui que também é referência, que eu acho que todo mundo tem que ler, todo estagiário tem que ler, que é do Carl Sagan, que é Controle Seu Destino Mente Assombrada pelos Demônios. E ele fala que toda criança nasce cientista, né? Que fica perguntando por quê, o cientista, o investigador é muito isso, né? Isso eu tô lendo bastante Por quê? E o Carl Sagan fala muito disso, que a gente tem que ter a mente cientista e a gente vai deixando de ser cientista ao longo do tempo e vai ficando com vergonha de perguntar por quê. Então, acho que, para mim, a indicação é seja cientista, pergunte por quê, seja cético e não acredite na primeira explicação de nenhum gestor. Porque às vezes não é aquilo. Então você vai perguntar por quê, até você chegar no mais próximo da verdade possível. Mente de cientista. Primeiro, obrigado por formar um grande talento. Então, acho que é um pouco da história. É a cultura da XP. Formar o Davi, um cara que já tem mais de 5 anos de XP, formado dentro de casa. É a nossa cara, assim, a cara de que realmente da gestora que a gente construiu. Assim, pessoas que já se conhecem há bastante tempo, que já trocaram ideias, que já debateram, que tem a cultura da nossa empresa. É esse um pouco do mix ali do sucesso, Davi, não tem jeito. A gente te ama, tá? Tá tudo bem. Não tem jeito, assim, ter essa e aí, conectando até com quem tá para chegar, paciência e disciplina. Assim, não é uma coisa, não vai aprender de uma hora para outra, assim. São anos e anos. Não vai ser na primeira diligência que você vai fazer a melhor diligência do mundo. Você vai cometer erros, você vai aprovar um fundo, uma gestora que talvez não seja falte algum ponto do checklist e você reaprenda com isso. Então, é paciência e disciplina no processo de investimento. Poxa, tem o processo definido, tem a nota, siga esse processo aí que já existe e roda muito bem. Curiosidade, quando eu era estagiária, eu não entendia às vezes os termos, eu anotava num papel, ficava quieta, aí acabava as reuniões e eu ia lá no Google.
pesquisando até ir conseguindo entender e dominar. Porque o começo, para quem nunca tinha trabalhado no mercado financeiro, foi super complicado. Eu posso ser tá sendo meio bairrista aqui, mas quando eu comecei também, eu tava dentro da área de investimentos, tinha um pouco de tudo. Tinha renda fixa, tinha fundos, e para mim fundos foi o que foi mais difícil, porque isso, você precisa de um tempo de experiência para você conhecer os nomes, pra você saiu da onde, veio para onde e tal. Então, realmente, precisa de um tempo de maturação, precisa ter bastante paciência. E o processo, né? Eu acho que acreditar naquilo ali. Porque vários momentos da nossa vida, a gente é testado, né? Mas se a gente acredita naquele processo que é testado, você se mantém abraçado naquilo ali e que vai fazer você continuar perseguindo, né, o teu caminho. Então, ter um bom processo, ter uma boa escola, acreditar e seguir. Faça chuva, faça sol. É meio fé, religião, né? Então, quem tem processo consegue chegar lá. E qual o erro que vocês julgam ser o mais comum no investidor médio? Eu vou aplicar isso para fundos, tá? Eu vou contar o que eu vejo muito na indústria de fundos. O fundo com top performance do mercado, queridinho, fundo da moda, tá captando, vai fechar, tá para fechar, é a última oportunidade da sua vida. Se você não entrar, você nunca mais vai ter a oportunidade de entrar de novo. Aí a pessoa se emociona, não olha risco, não olha o quanto esse fundo que subiu bastante pode cair, e vai lá e aloca uma parte significativa do seu patrimônio muito maior do que seria o seu apetite a risco, e aí a consequência é o clássico turnover. Aí o fundo passa por uma janela mais ou menos, nossa, mas poxa, eu botei demais, não, e aí resgata. Esse para mim é o erro mais recorrente para quem trabalha em fundo de investimento. O investidor que se encanta pela performance recente de um gestor, coloca dinheiro e coloca muito mais do que deveria. Por isso a importância de tudo que a gente falou aqui: diversificação, estratégia, tamanho certo. O tamanho certo, por melhor que seja o gestor, ter ele do tamanho adequado no seu portfólio é fundamental para você conseguir ter a melhor experiência com ele e investir por muitos anos. E aí eu vou puxar um pouco do que o Gui falou para asset allocation. Então, acho que um erro comum é você overdimensionar uma classe de ativo no momento do ciclo errado. Então, você carrega muito a classe de renda variável num determinado momento, ou você carrega muito a classe de renda fixa num determinado momento errado. Agora provavelmente vão cometer esse erro de novo, né? Estão carregando em renda fixa, pós-fixado, achando que a Selic vai ficar 13,75 para sempre. Provavelmente não vai, muito provavelmente não vai. Como quando estava no momento de muita animação, overdimensionaram a classe de renda variável, achando que a bolsa ia subir para sempre. Assim, é um erro, um viés cognitivo comum, né? Achar que aquilo ali vai ficar assim para sempre, e as coisas não são permanentes, né? E a pessoa fica com o pior dos dois mundos, porque ela entra na renda variável quando ela já tá lá, né, super valorizada. Perde na ida e perde na volta. Aí ela pega e tá investida em toda a queda, e aí depois ela volta pra renda fixa, que ela nunca vai recuperar o que ela perdeu. E assim, né, é um ciclo péssimo. Eu sei que a pergunta não foi pra mim, mas o erro médio, gente, pro investidor é que, cara, como boa carioca desconfiada, né, eu me dou a liberdade de estar errada. E o que eu quero falar com isso? Coloca em parcela. Você testa a tese. Aí beleza, eu coloco ali um pouquinho, tô confortável com o gestor. Aí daqui a 2 meses eu coloco mais um pouquinho, daqui a 3 meses. E eu faço isso recorrentemente. Às vezes o gestor é excelente, eu entrei numa janela ruim do mercado. Às vezes o gestor é excelente e eu coloquei tudo do dinheiro e ele saiu para montar outra coisa. Então assim, eu me dou muito o benefício de estar errada. Estar errado é saber que você vai estar errado em algum momento. Então, cara, faz as coisas aos poucos e tenha paciência para você ver os frutos do seu investimento. Acho que eu gosto muito de falar sobre o método da parcela, que eu brinco, né? Divide, se você tem 10 mil para alocar, divide em 10 parcelas de 1.000 e vai de pouquinho em pouquinho. Faz preço médio. Gente, acho que a gente já falou bastante aqui. Eu já falei bastante aqui, Nath falou bastante. Então eu queria fazer uma última pergunta, que geralmente os gestores ficam meio tímidos de responder, né? Mas para encerrar aqui o nosso Outliers, quais gestores vocês gostariam de ver nos próximos Outliers? Deixa eu pensar.
Um que é legal ouvir que ele acabou de não ser mais gestor é o Ray Dalio, né? Acho que ele tem uma bela história, tem o ciclo completo do gestor, né? É o gestor que perdeu dinheiro em algum momento do tempo, é o gestor que montou a sua gestora e é o gestor que criou o ciclo, né? Fez o processo de sucessão, que hoje ele já não é mais o gestor da estratégia. Então, Nossa. ele tem a história completa, né? Do início ao fim. Então, Você acho subiu que a barra? Sim. Não, assim, vamos trabalhar pelo desafio, né? Sonho grande. Eu tava pensando em brasileiro, eu já vi. Pode qualquer um. Vai um de cada. A gente vai falar aqui, né? Não sei, eu acho que tem vários, né? É difícil falar um, acho que é difícil. O Ray Dalio é muito bom. Aqui no Brasil a gente tem vários super gestores. A Leda Braga, eu acho que é uma super gestora também, enfim, brasileira, global, assim, super referência. Tem um percentual legal da nossa alocação, então, assim, a Leda é um papo super bom, tá? Então, super recomendo. Pronto, subiu o nível e brasileira. Gente, mas foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Além de conhecer um pouquinho mais a XPA, gente, eu quero que vocês internalizem esse episódio para entender como é que se analisa um fundo de investimento. Não é só via ranking, não é só, olhar qual é a rentabilidade maior aqui dos últimos 12 meses, mas entender que existe toda uma construção racional para se montar a posição no gestor. Não esqueçam de fazer isso em casa. Gente, foi um prazer mesmo, adorei esse Outliers aqui, é especial aqui pra gente. Virou um dos queridinhos. Carol, Nath, obrigado pelo convite. Foi super prazeroso estar aqui com vocês falando sobre um assunto que a gente é super apaixonado. Obrigado mesmo. Prazer, estamos à disposição. Esse é um tema aqui, se a gente pode passar dias, horas falando, a gente adora, vive isso aqui. Então é uma conversa assim ótima, assim, gostamos muito de debater e discutir o nosso esse processo até para melhorar, né? Essas trocas aqui são muito importantes para a gente, como alocador de capital, cada vez fazer esse trabalho melhor. E, gente, para quem quiser encontrar vocês ou a XP Advisory, achem qual site, LinkedIn, Instagram, como é que... YouTube, como é que as pessoas vão saber um pouco mais do trabalho de vocês? Eu acho que procurando ou no LinkedIn ou site da XP Asset, ou procurando o seu assessor, procurando o seu banqueiro, tem acesso a gente, e também na plataforma, né, através dos fundos que a gente falou aqui, o DNA, a família Selection, e tem toda, obviamente, a gama de produtos da XP Asset como um todo, que também é super, super variada. E para nos assistir, a gente tem no YouTube, então tanto no canal da XP Private como no canal da XP Investimentos. A gente tem as comunicações mensais, né, do que a gente está fazendo no Selections, no DNA, no Private. Então todas as nossas visões aqui sobre gestores e mercado, a gente disponibiliza mensalmente no YouTube. Super bacana. Gente, para quem quiser, né, curtir o canal aqui, curtir o Outliers no YouTube. A gente está sempre no YouTube publicando coisas. A gente também tem agregador de podcast. Não deixe de curtir, compartilhar. E quem quiser saber um pouquinho mais da nossa vida, eu sou RSO_Carolina no Instagram. Natália com th.d.sa. É isso, gente. Foi mais um Outliers. Muito obrigada. Tchau, tchau.